Então, vocês tenham essa ideia dessas ferramentas e apliquem na redação de vocês. E também tenham cuidado com a linguagem na redação, tá? Isso é básico. Porque, embora a linguagem, né, vocês não percam muito ponto aí na Fundatec, a linguagem ela é essencial para vocês construírem o sentido do texto. Então, se o texto não usa uma linguagem padrão e bem articulada, né, conforme a norma, o leitor não vai entender seu texto. E não entendendo seu texto, ele vai pontuar de uma forma negativa. Então, a linguagem é essencial. Não só para vocês não terem desconto, né, no critério de linguagem, mas para que ocorra a coerência textual, ocorra a coesão textual e que a sua argumentação tenha sentido. Então, assim, vocês devem cuidar da linguagem, também da apresentação do texto, que é aquele texto organizado, com distanciamento da margem esquerda para a abertura do parágrafo, respeito aos limites das margens, tá? E sempre pensar, né, evitar as rasuras. Se ocorrer a rasura na passagem do rascunho para a folha definitiva, fazer somente um risco discreto na palavra, escrever a versão correta em seguinte, tá? Então, ter esses cuidados para apresentar um texto mais limpo possível. Tá? Até eu usava lá nos primórdios, quando eu criei essa minha atividade de ensinar redação, eu usava, e ainda está no meu e-mail, né? Texto limpo. Então, é nesse sentido, de você sempre buscar escrever um texto mais limpo, com maior clareza possível. E o cuidado, óbvio, com a escrita das palavras, a morfossintaxe, né? Tanto respeito às classes gramaticais das palavras, a ortografia, a acentuação, o uso diversificado de vocabulário, porque as palavras são os instrumentos básicos para a escrita. Então, quanto mais vocês têm um vocabulário rico e diversificado, mais possibilidade de ideias vocês terão. Por isso, também, todo concurseiro, todo estudante deve primar pelo hábito de aumentar o vocabulário. Não que na redação você só escreva com o vocabulário rebuscado, as palavras mais difíceis do dicionário. Não. Você tem que ter clareza na emissão da sua mensagem. Mas que o seu vocabulário tem que ser amplo para descrever, para associar, para argumentar de uma forma mais rica, né? Para especificar suas ideias de uma forma mais rica. Então, vocês devem cuidar desse vocabulário na fase anterior e na fase da escrita em si, da redação. Quando vocês forem fazer a revisão do texto de vocês, observe se vocês estão ou não repetindo as mesmas palavras ou palavras da mesma família. Hoje mesmo eu peguei uma redação de um aluno que escreveu processo e depois processuais. Então, fica feio, demonstra limitação vocabular. Se usou processo no início, use outra palavra que dê a mesma ideia de processuais, procedimentais, enfim, mas não repita a mesma palavra, ou igual ou da mesma família, dentro do mesmo período, né? No parágrafo também eu sugiro não repetir, porque às vezes fica perto, né? Mas não é tão ofensivo quanto dentro do mesmo período, tá? Não demonstre desorganização sintática, né? Que é escrever períodos extensos e longos, não deixar as palavras soltas, né? Deixar lacunas no texto, não escrever o sujeito, não colocar os complementos verbais ou os complementos nominais. Então, isso demonstra desorganização sintática, afeta a criação da mensagem do seu texto, né? Não faça os parágrafos, né, como eu sempre repito, os parágrafos únicos e extensos, jamais, porque a Fundatec vai descontar seu ponto, tanto na parte de gramática quanto de estrutura, porque está lá como critério. Não use verbos na primeira pessoa. Também tenho pego redações com o uso dos verbos na primeira pessoa, que é conjugar temos, podemos, não. Use. E também eu não gosto muito desses verbos, mas eu respeito, às vezes, no contexto da redação, quando não está muito repetitivo, usar o verbo ter. Eu prefiro verbos mais específicos do que da mensagem que você quer criar. Tá? Se você puder pensar em um verbo mais específico, é melhor. Mas não usem verbos conjugados na primeira pessoa, nem do singular, nem do plural.
sempre na terceira pessoa do singular, tá? E cuidado com a pontuação, cuidado com o uso da crase, a ortografia e a acentuação, como eu já falei. A linguagem tem que ser sempre a formal, nunca coloquial, ou com uso de gírias, ou palavras regionais, tá? Uma linguagem mais neutra é o ideal, tá? Respeito ao paralelismo, que é, se você for enumerar itens que você está denominando, ou isso, ou, por exemplo, num prato, numa refeição, numa janta, existe ou feijão, ou arroz, a carne. Se você começou usando o artigo, você tem que repetir o artigo em todos os elementos seguintes. Não fazer o feijão, carne, arroz, entendeu? Isso que é paralelismo. Se você começou usando um, você repete. O mesmo a aplicação do paralelismo tem quando você usa seja, e no próximo você tem que usar seja, ou. Tem gente que gosta de usar essas conjunções, então você não pode fazer a mistura, seja ou, tá? Tem que ter essa uniformidade. Isso que é o paralelismo. Cuidado com algumas flexões verbais, não fale na concordância verbal e nominal, né? O plural, o sujeito, verificar sempre qual é o sujeito para usar o verbo no singular ou no plural, feminino, masculino, né? O respeito ao gênero. E não use excessivamente o que, né? O uso do que também tem que ser observado, porque tem gente que exagera. E o uso do onde também ocorre muito. O onde, ele pode ser um advérbio ou um pronome relativo de lugar, mas sempre é relacionado ao lugar. Você não pode usar o onde quando o correto seria usar no qual ou da qual, tá? E quando usar o todo, né, seguido, né, de substantivo, vocês têm que sempre colocar todo o ou toda a, enfim. E eu espero que vocês tenham absorvido as dicas. Se tiver mais dúvidas, estou disponível para ajudá-las, tá bom?